A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, plena segunda-feira, né? Hoje quero contar o testemunho da Kátia e do seu João. Glória a Deus. Gente, e só para ressaltar para vocês, eu só conto os testemunhos, tá? Que as pessoas me pedem para que eu conte o testemunho delas. E elas mesmas pedem o que é para ser colocado e o que não é para ser colocado. Não é uma norma minha, não é porque eu quero colocar, tá? A pessoa diz, Sheila, eu quero que você conte assim, assim, então tá tudo bem, eu faço. Como o testemunho é da pessoa, eu só uso o canal para contar para que outras vidas sejam abençoadas, gente, para que a fé da pessoa aumente, tá? Como tem coisas que eu acho um pouco pesada, eu já não coloco, mas às vezes são exigências que a pessoa exige que seja contado no testemunho dela, tá? E hoje nós vamos contar o testemunho da Kátia e do seu João, mas antes eu quero deixar uma passagem para o meu e o teu coração, amém? Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, ore com ousadia e confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, sem temor e ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ajuda apropriada e adequada, justamente quando precisamos dela. A oração abre a janela do céu e toca o coração de Deus. É um privilégio maravilhoso e poderoso que traz muitas mudanças, tanto nas circunstâncias quanto nas pessoas. A oração é frequentemente a diferença entre a confusão e a clareza. É a dor, é a cura, a derrota é a vitória e mesmo entre a vida e a morte. Há muitas formas de orar, mas a melhor maneira é orar de forma ousada e direta. Deus o ama e não quer que sua comunicação com ele seja vaga e imprecisa. Ele quer que você se aproxime dele sem temor, confiadamente e sendo preciso em suas orações. Exercite a liberdade e o privilégio de orar esta noite, esperando plenamente receber a ajuda prometida, justamente quando você precisa dela. Glória a Deus. Amém? É que às vezes a gente chega, sabe, gente, com tanta soberano Deus, todo-poderoso, Deus que pode todas as coisas e tal. Deus sabe quem ele é. Você precisa chegar com toda a sinceridade do seu coração perante o trono do Senhor, né? Eu particularmente, gente, eu chego, quando eu coloco o rosto no pó ali, o rosto no chão para me orar, eu digo, Senhor, eu sou um ser humano falho, cheio de pecado, tem hora que a minha fé tá lá em cima, tem hora que tá um pouco mais baixa, mas olha aqui, olha para mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então começa a orar dessa forma, né? Eu não sei, cada um tem uma forma diferente de orar. Então vamos lá, gente, me perdoem em relação a não contar as coisas com tanta clareza. É porque não fui eu que passei, né, gente? Como vocês sabem, tem o meu testemunho mesmo aqui no canal. E então o meu eu soube contar, o dos outros eu conto, mas eu não sei as riquezas de detalhe como eu gostaria, né? Tipo assim, só quem passa é que vai saber realmente como é a situação. Amém? Já vou pedindo a você que pode, se inscreva, curta, comente, compartilhe, gente, com pessoas que você conhece, que estejam passando por alguma situação, amém? Vamos lá. A Kátia e o seu João, eu não me recordo o tempo que eu conheço eles, mas eu acredito que tem em média, gente, se eu não me engano, deve ter uns 15 anos por aí que eu conheço eles. Na época, eles eram pastores de uma igreja pequena mesmo. Mas eu via, gente, que eles, na época, eles eram pessoas que eram realmente, fazia obra, estavam ali, faziam os cultos, conversavam com as pessoas. Era um casal realmente que a gente via, principalmente ela, né? A Kátia.
via que ela sempre, ela tinha aquele temor, aquela reverência, tinha aquele amor de falar com as pessoas, né? E então, eu tinha um pouco de acesso a eles na época, porque eu morava praticamente na mesma rua que eles, né? E às vezes eu ia para a igreja deles também, mas não frequentava diariamente a igreja deles. Então a gente percebia ali que era um casal que realmente servia a Deus. A gente olhava para eles e via referência neles. E o tempo foi passando, e pelo que eu entendi, o seu João entrou numa renomada empresa, mas mesmo assim ele chegava com tempo de ministrar a palavra. E acho que ele foi aumentando de cargo na empresa e ele foi um pouquinho se distanciando, né? Às vezes a gente via que a dona Kátia que tava ali, colocava os pregadores para pregar e tal. E na época, o pai da dona Kátia, ele tava doente, gente, ele tava com câncer. E então ela cuidava, né? Além de cuidar do ministério, ela cuidava do pai e tal. E o seu João subindo de cargo na empresa, mas mesmo assim a gente via que ele ficou com o tempo mais curto de ir para o ministério, mas ia. E o tempo foi passando, o tempo passando, e ela tem 4 filhos, ela tem 2 filhos homem e 2 meninas. E na época, pelo que eu entendi, ela dava tanta atenção ali para cuidar do pai, que eu não sei, gente, talvez tenha faltado um pouco mais de coisa ali para ela tá dando atenção ao casamento dela, né? Eu lembro que ela foi operada, teve problema, eu acho que no útero, aí ela foi operada e algumas irmãs eu via, às vezes passava lá e via que as irmãs estavam lá na casa dela. Mas mesmo assim, ela passava pouco tempo em casa. E, gente, algumas coisas, né? No caso, algumas irmãs que por coisa dela mesma, começou a dizer que eles estavam passando por problema no casamento deles, porque a irmã Kátia, a pastora Kátia, o pessoal chamava pastora Kátia na época. Então, a pastora Kátia, ela adoecia muito, ela adoecia bastante mesmo. Eu não sei, eu sei que ela adoecia muito. E ali teve problema no útero, parece que o médico chegou uma época a desenganar ela. E ali foi quando eles se separaram, né? O seu João foi para um canto porque viajava muito, por causa da empresa que ele trabalhava. Então, eles se separaram. Aí a dona Kátia ficou na casa com os filhos. Foi a época também que o pai da irmã Kátia faleceu. E a gente via que ela estava muito abatida, muito mesmo abatida. E foi então que o marido dela foi para uma cidade um pouco vizinha. Um pouco assim, gente, entre aspas. Foi para Cruzeiro do Sul para trabalhar lá. E ficou, ia para Cruzeiro do Sul, voltava para Rio Branco, mas não ia mais lá para casa dela, né? Foi quando eu entendi que ela não saiu da igreja, ela continuou, só que ela não estava mais pastoreando e não estava na frente da obra. Ela ia para a igreja só, mas entregou os cargos que ela tinha, né? No caso de pastorear, essas coisas. E, gente, o pouquinho que eu entendi, eles passaram, acredito que foi 5 para 6 anos que eles passaram separados. Que foi justamente que a irmã Kátia, ela decidiu focar mesmo nos estudos dela, ela focou mesmo nos estudos dela, né? Se formou, hoje ela é médica. Eu acredito que foi mais do que isso, né? Pelo que eu sei, assim, o pouco que eu sei, até onde eu sei, porque foi a faculdade, ela fez a faculdade de medicina dela, com a família ajudando, né? Porque é muito caro a mensalidade e ela é um pouco humilde. E sim, gente, o seu João,
ele ficou se envolvendo com quantas mulheres ele bem entendesse, tá? Ele ficou se envolvendo com um aqui, um acolá, e era só essas meninas, essas mulheres jovens, essas meninas que acreditam em conto de fadas, que o homem vai assumir elas, essas meninas sonhadoras, né? Que não custa nada sonhar, gente. Não tô aqui pra criticar quem sonha, mas ele só se envolvia com essas garotas aí. E nisso, ela não ficava ligando pra ele, não ficava nada. Pelo que eu entendi, né? Ele só ajudava com... dava o dinheiro, que era justamente para os filhos, que os filhos não eram de maior ainda tava... tanto que ela ainda tem uma menina de 20 anos, gente. A menina dela, tem uma menina, a caçula dela tem 20 anos. E nisso, gente, ela focou nos estudos dela. Ela foi estudar mesmo. Ia para a igreja à noite, quando podia. Quando não podia, ela só estudava. Focou mesmo, ficou focando mesmo só nos estudos dela. Nada. E colocou a família em si ajudando, né? Porque por mais que a pessoa seja humilde, se reunirem todo mundo, um ajuda aqui, outro acolá. E os filhos não eram pequenos que ela precisasse ficar em casa. É tanto que a caçula dela já tem 20 anos, né? E ela não é velha não, gente. Ainda é meio jovem, tá? É que os filhos são tudo assim, vamos supor. Acho que é a diferença de 1 ano, 2 anos para os filhos. Então, a dona Kátia focou só nos estudos dela. Estudar. É tanto que hoje, gente, ela é renomada. Tem um consultório particular. Eu digo isso porque eu conheço ela, uma mulher muito bonita. E teve eu acredito que tem uns... Eles já tinham voltado, mas tem a média de uns 3 anos para 4 anos. Eu fui ministrar numa igreja. A igreja estava bem lotada, uma igreja grande. Estava bem lotada essa igreja. E eu tava em cima do púlpito, gente. Eu peguei, gente, eu não queria ir. De jeito nenhum. Eu não queria ir mesmo, mas foi mais forte do que eu, a igreja grande. Agora, tipo assim, eu não importa quantas vezes eu tenha ministrado, mas sempre a gente vai com aquele nervosismo, porque ministrar a palavra de Deus é uma coisa muito séria. E você vai entender que quando eu estava lá em cima do púlpito, agora a igreja lotada, meu Deus, a igreja estava tão lotada, e eu vim de lá, desci, aí cheguei e apontei o dedo na cara dele. Você se conserte, você se volte para o Senhor. Eu sei que eu lembro de algumas coisas que eu disse para ele, que agora no momento eu não me recordo, porque eu falei umas coisas para ele, né? Enfim, mas ele já tinha voltado já. Eles já tinham retomado o casamento deles, eu acredito que já. Que ela tava lá na igreja também, nesse dia que eu ministrei lá. Sim, gente, só pra algumas coisas só, não é toda a história, porque foram o quê? Só que eu lembre foi em média em 5 anos que eles passaram separados, né? Foi justamente a época da faculdade dela e ele não ia lá na casa dela. Ele transferia o dinheiro, depositava na conta, eu não sei, só sei que a gente morava praticamente na mesma rua na época, né? Lá na época que eu morava, que eu não era casada ainda não, gente, nessa época. Então a gente querendo ou não, a gente passa, escuta, um fala uma coisa, outro fala outra e tal. Mas a todo tempo, a dona Kátia nunca se envolveu com ninguém, uma mulher mesmo de responsabilidade. Você não vê até hoje ela de brincadeira com ninguém. Não é aquela mulher ranzinza, mas também é muito séria. Então, hoje é considerada uma excelente médica, uma excelentíssima médica. Então, eles pegaram e teve uma época aí que quando ele estava passando pelo processo do deserto, foi usado pessoas que não conhecia ele para dizer para ele que o Senhor tocaria no
no filho dele, né? Não disse especificamente o filho, como eles têm 4. E realmente parece que o caçula dele, dos meninos, como é 2 homens e 2 mulheres, o caçula dele, ele pegou um AVC e quase morre. Ficou, sabe, todo mundo que conhecia reunido, orando, clamando, pedindo que o Senhor restaurasse a saúde do menino e tal. E ali foi um milagre mesmo o menino ter sobrevivido, né? Tudo por quê? Porque ele tava fazendo tudo de errado, né? Se envolvendo com uma, com outra e tal, e não sei o quê. E eu só sei que, segundo ela não ia atrás dele de hipótese nenhuma. Ela tava focada demais nos estudos dela, buscando pela estabilidade dela, estabilidade financeira por ela mesma, correndo atrás, não parou, não cruzou os braços, foi se especializar, né, que ela já tinha outros, já era empregada e tal, já tinha a fonte de renda, mas ela foi se especializar, ela não cruzou os braços, não foi chorar atrás dele, não, ela fechou o coração de uma tal maneira que ela disse que, logicamente, não abandonou a Deus, de hipótese nenhuma. Ela continuou buscando ao Senhor, sempre que tinha algum evento da igreja, ela estava lá, mas lógico que estudando e indo para a igreja, mas não ligava para ele, não mandava mensagem, absolutamente nada. Ela não fazia nada. Lógico que chorava, sim, chorava, afinal, ela disse que não se casou para se separar, né? E ela casou virgem com ele, se casou na igreja, tudo bonitinho e tal. E o que acontece, né? A gente sabe de muitas histórias que o seu João vivia fazendo isso com ela, né? Se envolvendo com aqui, outra lá e tal. E às vezes eram mulheres bonitas mesmo, gente, né? Era mulher feia, não. Porque hoje em dia você coloca uma maquiagem, fica toda bonitona, coloca uma roupa, enfim, a maquiagem disfarça muita coisa, né? Só sei que ele voltou pra casa, né? Depois de um tempo, ele pediu a ela que queria voltar pra casa, porque ele tava devendo, nada prosperava. E ó que ele tinha um excelente emprego. Ele era chefe na área que ele tava, ganhava não sei quantos mil, mas via o dinheiro descer pelo ralo. Nada prosperava na vida dele. Ele chegou a não comer, não dormir, né? Chegou um tempo, né? Como ela não deixou de ir para a igreja, continuava nos dias que sempre que ela podia, ela estava lá na igreja. E então, eu acredito que na proporção que ela orava pela cura dela, pela busca dela, foi acontecendo onde ele estava, gente. Porque chegou um tempo que ele chegou para ela e disse que ele não suportava mais, tinha alguma coisa errada. Ele queria voltar para casa, queria retomar o casamento deles e tal. Eu sei que, graças a Deus, eles retomaram o casamento deles. E só que isso já faz um tempinho que eles retomaram o casamento deles. Eu acredito que deve ter uns 4 anos já que eles retomaram o casamento deles. Gente, tudo que foi usado, tudo que o Senhor usou pessoas para falar com ele, tá acontecendo hoje na vida dele. Depois que ele voltou, já que já tem uns 4 anos que ele voltou, até então tava muito bem, gente, e tal. A gente via ele que voltou para a igreja e tal, e não sei o que. Mas hoje começou a chegar o tempo da colheita. Ele adoeceu, tá doente, só vive doente mesmo. Mas o que acontece? As pessoas dizem assim, mas não sei o que. Não, gente, é as consequências do pecado. Não adianta a pessoa vir dizer que não é e tal. É sim, é as consequências do que fez lá no passado. Hoje tá doente, os médicos não conseguem especificar qual é a doença que ele tá. Vive mais internado do que em casa. E ela não tá muito preocupada, não. Assim, ela diz que não vai colocar a mão, porque foi dito para ele várias vezes quantas pessoas
quantas pessoas estão olhando ali, gente, porque tô monitorando ali um dos meus cachorros que tá preso. E só para ressaltar para vocês, esse vídeo é para dizer para vocês que, pelo que eu entendi, e as pessoas que eu converso, elas sempre estão falando a respeito de quando elas entregam na mão do Senhor e elas continuam fazendo a parte delas, indo para a igreja, orando, apresentando a vida delas, buscando por elas, pedindo a Deus que transforme elas, que limpe elas, né? O Senhor faz o mover. E em relação ao que ele está passando hoje, foram coisas que o Senhor havia dito que ia fazer, né? Então hoje ele parece que tá afastado do trabalho, tá fazendo tratamento, enfim. Tá aí eu só contando o testemunho para vocês em relação a pessoas que falam, mas Deus não, fulano tá fazendo, tá pintando sete, nada acontece com ele, porque ainda não chegou o tempo dele passar pelo que tem que passar, gente. Não é o que a gente deseja, né? Não é o que a gente deseja. Mas, uma hora, a pessoa vai ter que colher o que ela plantou, né? Porque, ou seja, se distanciou do ministério, abandonou. Agora não, retomou, graças a Deus. Mas antes abandonou, né? O ministério, deixou as pessoas sofrendo, tipo, sem orientação, sem pastor, coisa que devia estar fazendo. Não tô aqui julgando a vida de ninguém, longe de mim. Só tô falando pra você em relação a você prestar atenção no que você planta, porque chega o dia da colheita, né? Mas enfim, gente, o telefone já tá querendo travar. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar orando, apresentando e crendo. Gente, busque por vocês, apresente a sua vida diante do Senhor, levante pela madrugada, ore, Senhor, me limpa, me lava, me purifica, preenche esse vazio do meu coração. Clame a Deus por você, não fique enlouquecendo, porque ele tá vivendo a vida dele e eu não tô vivendo a minha, viva a sua. Viva a sua vida, faça uma especialização, estude, faça um curso e busque pela sua vida espiritual. A partir do momento que o Senhor preenche no seu coração, todas as outras coisas elas são preenchidas, amém? Deus, ele tá no controle de tudo, vai dar tudo certo. Tô rindo aqui da armação do meu cachorro, eu tava com medo dele prender o pescoçozinho dele, que eu prendi ele um pouco ali porque veio gente aqui em casa, enfim. Mas é isso aí, gente. Espero em nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu não tenha que vir contar aqui pra vocês que alguma coisa mais pesada aconteceu, né? Como eu falei, a gente tava... Acho que ela assistiu um dos testemunhos e ela tava pedindo pra comentar o dela, pra falar sobre o dela, mas foi bem categórica em dizer em relação à lei da semeadura, mas também à lei do retorno, né? Da colheita. Tudo que o Senhor usou pessoas que eles nem acreditavam que ia acontecer, hoje eles estão vendo acontecer mesmo, depois dele ter voltado para casa. Graças a Deus, aparentemente, eles estão bem, a gente vê que eles se tratam muito bem, se tratam com respeito, com delicadeza, mas como ela falou, ele tá no tratar e ela não vai pedir misericórdia. Lógico que ama o marido dela e tal, mas se é preciso ele passar por isso, ela não vai soltar a mão dele, vai ficar lá com ele, mas é necessário. Então, às vezes você diz, mas meu cônjuge, você homem, mas minha esposa tá tão bem, tá não sei o que, você não sabe quando ela coloca a cabeça no travesseiro, o que é que ela pensa. Então, na proporção que você ora por você, o Senhor alcança o seu cônjuge. E você, mulher, que fica dizendo que nada, meu esposo tá muito bem, não sei o que, não sei o que. Teve, inclusive, uma irmã que pediu que eu insistisse que meu esposo contasse o testemunho dele. Ele disse que quem sabe mais lá na frente ele vai contar, né? Agora ele disse que ainda não conta porque ele disse que só, na época, ele só fez escolhas erradas e ele não gosta que toque no assunto, né? Então, acredito que no tempo certo, se for da vontade de Deus, ele vai contar, né, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu acredito que vai ter pessoas que eu vou convencer elas mesmas a contar o testemunho delas e eu só coloco, né, gente? Porque nada melhor como a própria pessoa contar. Porque no caso da irmã Kátia, ela disse, né, missionária Sheila, às vezes
a pessoa pensa que não vai, tipo assim, não vai acontecer alguma coisa para que ela arque com as consequências do que ela fez, das coisas erradas que ela fez. Pelo que eu entendi, parece que até bebeu, o marido dela andou bebendo, fumando, andou nos lugares errados e tal, mas mesmo assim ela não se desesperou, porque até porque é sabe, a pastora Kátia é uma mulher assim que você vê que, nossa, a história de vida da irmã Kátia é uma superação a cada passo, gente, sabe? Ela perdeu o pai, depois perdeu a mãe, e foram tantas coisas que aconteceram na vida dela, e hoje você olha pra ela e vê uma pessoa muito forte, uma pessoa que sabe o que já passou na vida. Gente, antes que eu encerre o vídeo, ontem aconteceu um fato muito engraçado aqui em casa, né? Eu tava aqui em casa e eu fui pra pia aqui, que eu fui... eu tava fazendo alguma coisa aqui na pia, já tava chegando a noite, já tava escurecendo. E os meus cachorros, eu dei comida a eles e eles sempre gostam de ficar aqui atrás, deitadinho ali. E eles gostam de comer pão. Aí eu lembrei, eu disse, meu esposo, você já deu pão pros cachorros hoje? Aí ele disse, não, meu bem, eu não dei pão a eles. Eu disse, tá, eu vou dar um pão pra cada um. Ele disse, tá bom. Aí eu peguei e dei o pão para um que estava deitadinho aqui e o outro não estava. E eu não quis chamar o outro. Aí na mesma hora o Senhor ministrou ao meu coração em dizer, olha, a maioria das vezes acontece isso com as pessoas. Elas me pedem algo, mas elas não esperam para receber. E tipo assim, aquilo, gente, foi tão real que eu tomei um susto assim, né? Aí eu analisei e olhei, eu digo, realmente. Aí dei os 2 pão pro mesmo cachorro. Ou seja, se o outro não tava aqui, é tipo assim, ele já sabia que... tipo assim, eu acredito que ele sabia que eu ia dar o pão a eles dois. Mas um pegou e foi lá pra frente, o outro deitou ali e ficou esperando o pão dele. Ele já tinha comido, mas ele sabia com certeza que ele olhando pra minha cara com aquele olhar de cachorro que caiu do caminhão da mudança, eu ia dar o pão. E foi o que aconteceu, né? Então, aquela voz veio muito forte ao meu coração quando o Senhor ministrou. As pessoas são assim, elas me pedem algo, mas querem que eu saia correndo atrás delas para dar o que elas precisam. Não, você tem que pedir e você continuar na posição, não oscilar o seu pensamento. Ah, Deus não vai me dar e tal, não sei o quê. Não, você tem que ficar firmemente acreditando que a qualquer momento o Senhor vai mudar e o Senhor vai dar o que você está precisando. Ontem eu tive convicção disso, uma certeza tão plena, sabe? Eu disse, faz sentido, você pede as coisas, mas você não fica na posição, você espera um pouco e você some, porque você acredita que você não vai receber. Então você tem que pedir e acreditar que o que você está pedindo, Deus vai lhe dar. Amém? Gente, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, peço a você que pode, se inscreva, curta, comente, compartilhe e juntos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos alcançar a nossa vitória para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus.